Fala, meus amigos, galera que é membro aqui do Expresso 1923. Como você tá, meu amigo? Eu não falo com você desde quando eu era gordo, cara. Olha só, tem muito tempo que eu não falo com você. Fez a cirurgia, escondido de todo mundo. Olha só que coisa, hein? Que beleza. Cara, é mesmo, cara. Como tá o seu Fluminense aí para esse jogo contra o Vasco? Com um treinador novo, estão gostando, expectativa boa? E fala um pouquinho pra gente. Cara, é difícil falar de momento, assim, porque você teve 5 jogos com. Aliás, você teve exatamente 5 jogos com. Quatro. Eita caramba, 5, porque teve um jogo adiado. 5 jogos com o Zubeldia. E aí, tipo assim, pô, o jogo contra o Juventude ele dá uma baixada legal, né? Porque até então eram 2 atuações ruins fora de casa e 2 atuações muito boas dentro de casa, assim. O jogo contra o Botafogo e o jogo contra o Atlético Mineiro tinham sido muito bons. E o jogo contra o Juventude, ele é ruim porque se o Juventude fosse essa vitória contra o Palmeiras, eu tava aqui agora grandão. Tava falando, pô, Ainda sensacional e tal, porque ganhar do Palmeiras pode ter qualquer jeito que tu ganhar, tá bom, né? exatamente. Ganhou do Juventude, mas assim, cara, o Juventude é a pior defesa do campeonato e tinha o segundo pior ataque, o ataque dele só era melhor do que o do Sport. Então, é o melhor ataque da Série A, porque o Sport já tá na Série B há um tempo já. Então, assim, a gente sabia que tava pegando um time muito fragilizado, assim, a atuação foi muito ruim. Então, isso deu um sustinho na galera. Mas eu costumo dizer que eu me preocupo muito com um treinador que não fala na coletiva. Era um problema do Renato, inclusive. O meu dia chegou ontem na coletiva falando: olha, o nosso jogo foi ruim, nosso jogo foi fraco, nosso jogo foi problemático. Então, existe um reconhecimento de que o problema aconteceu. E existe um negócio chamado luteodependência, né? O Fluminense tem um meio-campista chamado Lúcio Acosta, que não jogou nesse jogo contra o Juventude, e foi o maior problema de criação do Fluminense, que é justamente a função dele. Então acho que isso ameniza um pouquinho o pensamento futuro. Agora, falando de jogo assim como um todo, obviamente que o clássico transforma um pouquinho a parada também, né? Há 2 meses atrás, a gente estava falando isso olhando de cima pra baixo com o Vasco. Tipo assim, Sim. pô, o Vasco tá vendo aí? O clássico, pô, a gente tem muita superioridade, mas o clássico vai igualar as coisas. Se o Fluminense não faz o gol contra o Juventude e empata o jogo, o Vasco podia passar o Fluminense no clássico, pô. Verdade. E a sequência é muito boa. Então, eu acho que nivelou, já nivelou naturalmente o jogo. Eu acho que de momentos da equipe, o momento do Vasco é até melhor. Eu lembro É. que é claro, agora falando da semifinal, você até fez uma postagem falando, pô, vamos ver se o Diniz chega, né, até a final da Copa do Brasil, até a semifinal da Copa do Brasil. E nesse meio tempo, quem trocou de técnico foi o Fluminense e o Diniz conseguiu. O Diniz chegou, ele não chegou a balançar no Vasco porque o Pedrinho gosta muito dele, então acho que para ele ser demitido ia ter que acontecer uma tragédia mesmo do Vasco estar lá agora, igual tá o Juventude, igual tá o Fortaleza, assim, para ter que ter uma mudança e vai. Então, eu acho que ele não chegou a ser ameaçado. Mas entre a torcida, ele chegou a ficar bastante contestado, assim, no momento que o Vasco até fazia boas partidas, mas era aquilo, era muito bom para quem não é Vasco assistir. Pô, os jogos do Vasco, gás de ver, gol para gol lá, gol aqui e tal, Conheço mas não bastante. pontuava, perdia, levava gol no final, empatava, então assim, não desempenhava pontos, né? Mas depois a coisa começou a dar certo do Vasco vencer as partidas. O Vasco está numa sequência agora muito boa. O único jogo que perdeu foi contra o Palmeiras, e assim, perderia para o Palmeiras, acho que mesmo com os desfalques que o Vasco teve, sem o Barros e sem o Carlos Cuesta. Mas são dois jogadores que chegaram nessa janela, o Barros voltando de empréstimo e o Cuesta contratado, que mudaram muito assim o desempenho do Vasco, né, defensivo. O grande problema do Vasco sempre foi a defesa. Esses dois conseguiram dar uma segurança, e justamente no jogo que o Vasco não teve esses dois, o Vasco levou 3 gols em 20 minutos e acabou. E aí depois eles voltaram, o Vasco não levou gol mais. Então, assim, é uma segurança muito grande com esses dois jogadores. Então o Vasco está num momento muito bacana. Mas, enfim, vamos lá comparar os 11 contra 11 aqui. Eu acho que em muitas posições teremos debates, cara. O primeiro já vai render bastante aqui, né? Léo Jardim, que o grande responsável pela vitória do Vasco contra o Fortaleza, o que ele pegou no segundo tempo ali, numa pressão danada do Fortaleza, foi bizarro. E o Fábio também, que, porra, dispensa comentários, top 3 de goleiros do Brasil. Acho que dá um bom debate. É o Léo Jardim, Fábio. Tu escolhe Fábio assim, sem nem pensar, Fábio.
Cara, escolho. Durante um bom tempo, o Léo Jardim era o meu preferido pra ser o reserva do Fábio no ano que vem, quando o Fábio decidir se aposentar. E no ano que vem o Fábio renova por mais 2 anos e é um absurdo, tá? Ele tá contrato renovado até o final do ano que vem, inclusive, Fábio. Assim, cara, é bizarro porque eu acho o Léo Jardim um goleiro bom. Eu acho o Léo Jardim um goleiro bom. Mas eu acho o Fábio aquele goleiro que leva legitimamente a palavra certa ao fora de série. O Fábio é um absurdo. Eu fui rever, rapidamente contando, a gente faz um programa lá no Jornada de Melhores do Ano. E eu fui rever o de 2023. O Fábio tá no top 3 daquele ano absurdo do Fluminense. Eu fui rever o de 2024. O Fábio tem unanimidade. A gente faz um top 3. Ele é primeiro colocado de todo mundo de melhor do ano. Eu fui pensando nesse ano, falei, cara, vai ser de novo. Talvez o Thiago Silva, não sei, mas vai ser de novo. É um absurdo, assim. É seguro. Você vê pouquíssimas falhas, que é uma coisa que eu vejo o Léo Jardim. O Léo Jardim, de vez em quando, ele dá um João Pan de falha. Acho que são poucos goleiros que eu votaria tranquilamente acima do Léo Jardim. E um deles é o Fábio. Então, por isso que eu colocaria, acho que o Fábio é muito diferenciado. E é um cara dedicado num nível muito bizarro, né? Eu acho que talvez o Fábio seja o único goleiro que hoje eu falo, porra, ele é melhor que o Léo Jardim, mano. Ele é mais completo, mais seguro. O Léo Jardim é um cara muito decisivo, cresce em jogos importantes demais, pô, pegador de pênalti, mas de vez em quando sai errado do gol, de vez em quando toma uns golzinhos que não pode tomar, mas faz parte do pacote também. Então acho que dá para deixar o Fábio. Agora, meu amigo, na lateral direita não vai ter para você não, porque temos o melhor lateral em atividade no futebol mundial, Você que é o deu Paulo mole, cara. Tem que falar bem assim, olha Vitor só, só Santana. tem um na seleção brasileira. Se a seleção brasileira são os melhores brasileiros, o lateral direito do Fluminense é gringo? Não, então o PH tá na frente. Esse era o argumento pra você usar. Tipo, se o lateral direito do Fluminense é gringo, aí ok, mas não é o Samuel Xavier. É o PH, não tem jeito. Mas eu quero ouvir o que você, vendo de fora, acha do PH. Se te surpreendeu quando tu viu, caralho, o PH foi convocado. Porque acho que acaba tendo. O Vasco acabou. Culpa do Vasco mesmo, nos últimos anos de merda. De todo mundo olhar o Vasco como um patinho feito. Caralho, o jogador do Vasco indo para a seleção. Mas a gente aqui, cara, que acompanha o Vasco diariamente, a gente já fala de PH na seleção há uns 6 meses, pelo menos. Porque, pô, o que ele vem jogando há 2 temporadas já é uma coisa absurda e realmente eu não via no futebol brasileiro um lateral tão bom quanto. Cara, vou falar assim, apesar de ser tricolor, o Juninho sabe disso, a gente conversa, eu não sou aquele clubista desenfreado, a não ser com o Flamengo. Com o Flamengo eu sou um pouco mais. Mas, tipo assim, o que eu acho sobre o PH? Eu acho que o PH ele não tem nível da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Só acho que se o Brasil vai pra uma Copa do Mundo com o PH de lateral, eu vou olhar pra seleção, e nem é pelo Vasco, não. Eu vou olhar pra seleção e falar, aqui talvez. Mas esse é o ponto. Só que eu acho que o PH teve a crescente no momento certo. Porque o momento. Eu comparo até um pouquinho com o que é do Fluminense do Serna, que é assim: o Serna não tem nível pra jogar na Copa do Mundo pela seleção colombiana. Só que o cara tá jogando bem pra cacete, é o PH, o cara joga bem pra cacete no momento em que a posição na seleção fica meio perdida, porque o Danilo ainda é o lateral. Pô, não é o lateral, o Danilo. Tá ali meio que naquela troca de gerações. O Wanderson e o Wesley também não passam aquela Exatamente. Não tem aquele cara, não tem um Daniel Alves, um Maicon, aquele cara que você olha e fala, mas esse cara aqui não tem discussão sobre a posição. E ainda é no momento pré-Copa que vai fazer testes. Então, tipo assim, vai dar oportunidade para novas pessoas. Acho que pensando em momento, pensando em sequência, é o que eu falei. O cara tá na seleção brasileira e o Samuel Xavier não tá. Não é a temporada ruim do Samuel. Mas eu acho que essa é meio que Léo Jardim e Fábio. Assim, é uma disputa em alto nível, mas que um tá num nível de alto nível maior do que o outro. Então eu iria te pegar. Vamos seguir aqui para a zaga. Aqui é uma disputa em alto nível também, mas vai ficar complicado, né? Thiago Silva e Cuesta. Cuesta está chegando agora no futebol brasileiro. Caiu bem pra caramba na zaga do Vasco, uma zagueiro de seleção colombiana. Seleção colombiana não é uma seleção qualquer, tem a sua importância. É um cara que realmente chegou e elevou o nível da zaga do Vasco, que era uma peneira, tomava muito gol. Mas o Thiago Silva não tem o que falar. Para mim, o Thiago Silva tem que ser convocado, ele tem que estar na Copa. Com essa Então, zagueirada que o Brasil tem aí, ele tem que estar na Copa ano que vem. 7 jogos, 7, 8 jogos, sei lá, leva o cara.
Talvez tu precise do cara. A gente poderia dificultar muito a vida e só de bobeira, mas não vamos fazer isso. Que era botar o Cuesta com Freitas e o Thiago Silva com Robert Renan, só pra ficar tendo discussão. Mas é melhor facilitar a vida com Thiago Silva e Robert Renan. Acho que é a melhor dupla de zaga. Porque o torcedor do Fluminense vai concordar, ele vai perguntar quem tá do outro lado. É uma pessoa que eu sei que é um zagueiro que já passou pelo Fluminense e eu odeio? Não. Então ele tá na frente do Freitas. O Freitas, ele é um zagueiro, eu até comparei isso ontem, ele é um zagueiro normal de Brasileirão, assim. Um zagueiro normal. Só que o Thiago Silva pega alguns zagueiros, e isso é um fato, você vai ver ao longo da vida dele, ele pega e dá uma levantada nos caras. Então, tipo, o cara parece um pouco menor. Aí o Thiago Silva tá suspenso, você percebe a diferença na zaga, como a zaga cai de nível. Só sobre a zaga do Vasco, cara, acho que é importante pontuar, porque assim, eu vivi o Diniz num percurso ali de quase, somando o percurso todo, quase 3 anos, né? O problema do Diniz sempre foi zaga, sempre foi. Não é nem a zaga, porque a zaga fica muito exposta e os zagueiros erravam muito, porque é aquele modelo que acho que vocês já sabem bem, que né, vai todo mundo e vai tomar gol de contra-ataque e tal. Então, assim, me surpreendeu quando eu comecei a ver o Diniz emplacando uma boa sequência, porque no Fluminense só acontece que o Fluminense tinha um volante que era um animal, que era o André, e o Nino na zaga. Então, quando ele encontrou o Robert Renan, acho que o olhinho do Diniz brilhou, de tipo assim, meu Deus, eu tô conseguindo alguém que vai fazer o que o Nino fazia no Fluminense e eu vou ter um mínimo de segurança. Porque é crucial, porque meio que a gente já sabia como jogar contra o Diniz. Você vai esperar o cara te atacar, rouba a bola e vai ter um contra-ataque aberto. E com o Robert Renan, acho que o Vasco valor. Então acho que seria uma excelente zaga, inclusive, tá? Thiago Silva e Robert Renan. É verdade. Então a gente já definiu os dois zagueiros, né? Não tem nem discussão entre Renan e Freitas. Agora vai ter uma discussão boa aqui entre René e Piton. Você compra o barulho do René ou já vai direto em Piton? Então, eu vou ser sincero, eu não sei como tá o momento do Piton. Em determinados momentos eu falaria que nem teria discussão. Então, o René é 6,5. O René é um bom lateral defensivo, vai fazer uma merda, sempre tem. Aí é questão de sanguíneo, assim, genética. Ele vai dar um passezinho meio todo, mas é um lateral muito seguro, assim, no geral do jogo, né, de marcação e tal. E o Zubeldia até considera isso. E o Fluminense, ele joga a linha de defesa, ela é meio que torta. O Samuel Xavier é um atacante e o René é um terceiro zagueiro. Não na posição ali diretamente, mas ele é meio torto dessa maneira. Então, eu confesso que assim, você sempre me fala assim, cara, o Piton tá no pior momento dele do Vasco. Eu falo, pô, então acho que o René. Mas, não, o Piton tá no momento que eu já vi ele jogando bola, né? Que era o cruzamento dele pro Verratti fazer gol. Era a forma como o Vasco fazia gol. Aí eu não contesto se você falar que o Piton tá melhor. Esse é o negócio. Cara, então, o momento do Piton, ele já esteve muito melhor e já esteve pior também. A temporada do Piton não é boa. Ele ficou marcado por algumas falhas. A expulsão contra o Independente Del Valle com 10 minutos na Sul-Americana, que cagou ali a eliminação do Vasco. E falhando muito defensivamente na temporada, o Vasco levou muitos gols nas costas do Piton. Era assim, cruzamento na área, era tradicional o zagueiro, o atacante chegar nas costas do Piton e gol. O Vasco levou muito gol assim. Entrou no segundo tempo no jogo contra o Vitória, e aí deu uma assistência para o gol do GB, ele que cruza, e fez uma boa partida também contra o Fortaleza. Então, assim, é o momento que ele está se recuperando, mas, cara, acho que a gente não botou empate nenhum aí, vamos botar um empate aí nos dois aí, joga um cada tempo. Como jogador, eu acho que ninguém desconfia de que o Piton, os momentos de carreira dele são melhores do que do René no geral. Mas é porque eu falei, o René é um jogador normal, assim. Bom que dá uma polêmica aí pra nego me xingar nos comentários. Como é que tu deixa empate aí, Piton e René? Vamos abrir 2-0 com o Piton acertando 2 cruzamentos, no segundo tempo vai segurar? Aí bota o René que é mais tranquilo na defesa pra dar uma segurada. Aí. Agora, eu não sei como está o Hércules no Fluminense, mas o Barros foi o cara, a peça que mudou o Vasco da Gama, que deu ali uma consistência no meio campo, que o Vasco era uma água, tomava muito gol. Cara, desde a estreia dele, ele mudou o time do Vasco, tanto que, desde que o Barros voltou, o Vasco não perdeu com ele campo. Quando o Vasco perdeu, o Barros não estava jogando. Então, assim, ele realmente elevou o nível do time do Vasco. Eu acho que hoje porque o Ryan e Coutinho estão se destacando bastante, mas eu acho que o Barros, atrás dos dois, é o principal jogador do Vasco. Assim, é uma coisa fora de série. Talvez o Barros é o primeiro volante? Ele seria o primeiro volante? Então, porque quem tá jogando assim com o Zubeldia é o Martinelli. Tem colocado Martinelli, Hércules e Lúcio.
É verdade. Eu pulei o nomezinho. Verdade. Verdade. Então é É. Barros e Martinelli. Isso. Cara, é bem complicado, porque assim, os dois volantes do Fluminense tem um nível. Como é que eu vou falar assim? O Fio adora, porque eu sempre uso essa comparação. Você lembra do Arouca? Jogou no Fluminense, no São Paulo, no Santos, É, no Palmeiras, é. Atlético Mineiro. Tipo assim, é um cara que não foi pra Europa. Mas ele foi titular em uma cacetada de time campeão aqui no Brasil. O cara foi titular do Fluminense campeão da Copa do Brasil, depois foi pro São Paulo ser campeão brasileiro, aí passou pelo Santos campeão da Libertadores, e aí vai pro Palmeiras, que foi campeão brasileiro depois também. Assim, era um cara que é unanimidade no Brasil, mas nunca foi pra Europa. E aí fica sempre com essa cara de... Pra mim é o Martinelli, cara. Eu acho o Martinelli um jogador muito bom. Assim, ele é muito bom no nível muito bom mesmo. Tem os seus rompantes ali que acontece com qualquer jogador que vai jogar na defesa. Mas é um cara que corre pra cacete, que marca, que sabe sair jogando, que bate pro gol e que tá num momento bom pra cacete, assim. A torcida, o Martinelli é aquele cara que quando o Fluminense perde o jogo, todo mundo olha pra ver o que o Martinelli tava fazendo no lance do gol, tá ligado? Pra procurar o erro do Martinelli. A torcida de Twitter, né? No geral, ela odeia o Martinelli. E tá no momento onde o Martinelli é adorado. Então é aquele momento onde você vê que o cara que é criticado tá sendo adorado, o cara tá numa fase muito boa. Então, e aí eu fui até olhar aqui que a gente tem um banco com as notas que a gente dá no final do jogo pro Martinelli. E, cara, o Martinelli tem tido notas boas mesmo em jogos ruins, assim, do Fluminense. Ele é um dos melhores em campo. Então, eu diria que hoje, apesar do Hércules ser uma revelação do Fortaleza, um cara que a gente comprou e que a gente tem expectativa muito alta nele, e que tem jogado bem também, eu diria que eu consigo defender mais o Martinelli do que o Hércules. Só que eu não sei como é que tá o Tietê. E o Martinelli, eu gosto dele nessa função de primeiro volante. Então, assim, eu acho que seria o mais difícil de eu dar o braço a torcer, cara, de todos. Mas Quer dizer, depois do Fábio. Depois do tu Fábio. pode falar o que tu quiser, porque ninguém vai ganhar do Barros aqui, porque o momento do menino é especial e Eu o canal consigo um é dele. empate? Eu consigo um empate? Tu consegue um empate se a gente tirar o René lá, deixar só o Eu Piton. topo, eu te entrego o René, é fácil assim, ó. O que eu tô te entregando, o René, se o René tá. Não, eu te entrego o René, leva pra eu ficar aqui com o empate, pelo menos no Martinelli. Então tá bom. Pô, Tá feito o então negócio. Tá beleza. feito o negócio. Boa. Vai E dar tem uma Hércules e resenha. Tietê, né? O editor vai adorar, né? Ele fez a arte aqui e tal, aí ele tá assistindo o vídeo de caralho, mas vou ter que desfazer e botar agora Barros e aqui. Que maravilha, né? Bom, vamos ele trabalhar um pouquinho também. Tamo junto, editor misterioso. Tamo junto. Cara, agora Tietê e Hércules. Assim, gosto do Tietê, acho um jogador. O que tu falou do Martinelli, né? Que, pô, onde passou foi campeão e tal. Tem isso. E é tão maluco que talvez até ganhe uma Copa do Brasil com o Vasco, né? Se o Tietê ganhar uma Copa do Brasil com o Vasco aí, meu Deus do céu, o cara é iluminado mesmo. Onde bota a mão é taça, não tem como. Mas não vive aquele momento tão especial assim no Vasco. Até acho que, isso agora é uma opinião particular minha, que a galera vai me matar. Eu prefiro quando o Vasco joga com o Hugo Moura do que quando joga com o Tietê, porque eu acho que o Vasco fica mais exposto. Caraca. Acho que o Vasco fica mais exposto com o Tietê. Pô, o Tietê é muito mais jogador que o Hugo Moura. Pô, não tem comparação. Porra, o Tietê é craque de bola, pô. Técnico. Mas eu acho que o Vasco fica mais exposto, toma mais gols quando tá com o Tietê. Então, enfim. Se tu gosta tanto do Hércules aí, a gente pode deixar o Hércules mesmo. A gente não consegue fazer o arrumadinho igual na zaga, não? Meter um Barros e Martinelli de volante? É tu que sabe. Pode ser. Cara, o editor agora tá. Não! Agora- Mas não, o Martinelli ganha do Tietê, o Barros ganha do Hércules, a gente fecha aqui nesse nosso acordo aqui geral, acho que facilita mais a situação, porque eu gosto do Hércules, acho até que o Hércules nessa dividida, o Hércules ganharia do Tietê, mas eu acho que seria a melhor dupla de volantes mesmo, nesse caso, então, não sei, acho que Fechado. funcionaria mais. Barros e Beleza. Martinelli. E, meu amigo, o camisa 10 é Felipe Coutinho. Tu já falou antes que gosta do Acosta, que o Fluminense depende Pô, muito dele, mas aí a prateleira tá diferente. Se ainda fosse um momento 3 meses atrás, que tipo, pô, o Coutinho não tá tão bem, pô, o Coutinho tá jogando muita bola. Coutinho, porra, tá vivendo o melhor momento dele com a camisa do Vasco. E aí o Lúcio Costa pode estar fazendo o que for no Fluminense. Ele não vai sentar na mesma mesa que o Coutinho, se o Coutinho não falar, pode vir sentar aqui na minha mesa. E acho o Acosta um baita do jogador, tá? Porra, então, jogador eu ia falar o eu acho que seguinte,
Qualquer assim, craque é diferente. só pra acho que vale pontuar, assim, o Acosta é crucial no Fluminense. Eu não sei se ele joga, tá? O Zubeldia deu entrevista falando que espera contar com ele pra segunda-feira, porque é um cara que veio da MLS e não tá acostumado com esse volume de maníaco de jogos do Brasil. Mas assim, é um cara que quando ele chegou, ele tem meio metro de altura, é um negócio meio de doido. Não, se chegar no Lucha Costa e falar, pô, Luxo, você ou Coutinho? Ele não vai meter a marca. Ele não vai, Acho não que ele vai, vai não falar vai. Coutinho. Mas assim, tem curiosidade sobre a Costa, que o Messi já pediu ele no time, tá? Tem esse detalhe aí, informação. Já pediu por Inter Miami lá. Mas assim, cara, é um jogador, que eu acho que vale só pontuar assim. Quando ele chegou, eu falava bem assim, pô, um cara de mais de 30 anos, baixinho, que veio da MLS, a gente tá trazendo um cara tipo Ganso. É um cara que vai ter muita qualidade, você vê os lances dele, até no próprio Fluminense, você vê que tem um cara que tem qualidade, tem chute pro gol, tem um passe ganso ali, que é aquele passe diferenciado, mas não vai marcar, não vai correr. E, cara, o cara tá correndo pra cacete, assim. Acho que, inclusive, por isso, ele ficou fora do jogo contra o Juventude. Porque ele não tá acostumado nesse ritmo, mas tá marcando, tá correndo, tá aparecendo. Foi o diferencial do Fluminense. E o Fluminense cria muito bem por dentro por causa dele. Mas acho que, cara, o jogo vai passar muito por isso daí. Mas eu falei isso tudo, eu voto no... Aí esse é o momento pro editor inserir. Voto no Coutinho, apesar de eu ter votado no Thiago Costa. Eu lembrei agora de um momento que é um dos grandes momentos da história do Canal Expresso 1923, que é quando o Vasco vai enfrentar o Juventude. Eu acho que foi o Juventude, sim. E o Coutinho estava numa fase bem ruim, né? Tava numa fase ruim e tal. E aí o Danda deixou o Mandaca ganhar do Coutinho no cara a cara. E é um dos maiores momentos da história desse canal que é recordado até hoje, que o Mandaca ganhou do Coutinho. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ataque agora. Canóbio e Nuno, é isso? Temos aqui no ataque. Pô, os dois pontas, né? O Vasco vai jogar com Andrés Gomes e Nuno, o Fluminense vai com Canóbio e Serna, né? Dá pra gente Vamos lá, fazer um você, desenrolar? pelo visto, você não vai defender muito o Andrés Gomes, né? Mas você vai Cara, garantir o Nuno. eu gosto muito do Andrés Gomes, mas a amostragem é muito pequena. Ele chegou agora na janela, era reserva até o jogo anterior, ele estava entrando bem no segundo tempo. E aí ele entra muito bem contra o Vitória, foi importante demais na virada ali, dar uma assistência, desafoga o Vasco. Foi bem pra caramba contra o Fortaleza, foi o primeiro jogo dele como titular, foi o jogo contra o Fortaleza, ele foi muito bem, fez uma partidaça, um primeiro tempo sensacional. Mas é o típico jogador colombiano, assim, que o Vasco já teve. Eu acho até que ele é melhor do que os outros colombianos que o Vasco já teve. Mas é o tipo de jogador colombiano que, pô, tem muita velocidade, uma força física legal, no 1 contra 1 geralmente ganha, mas que ali no último passe acaba errando, assim. Ele mostrou muito isso no jogo contra o Fortaleza. Cara, é difícil, porque Canobi e Serna eu acho muito parelho os dois no Fluminense. Estão pensando. E assim, parelho num nível alto na temporada. São dois jogadores bem cruciais ali pro esquema do Fluminense. São dois jogadores muito rápidos. São dois jogadores que têm a sua leve dificuldade de condução da bola em alguns momentos. Mas são caras que o número não é tão absurdo de gols, mas eles criam muitas chances, assim. E para um esquema que pensa muito em marcar laterais ofensivos, eles são cruciais. Acho que, inclusive, seriam peças muito importantes para um time como o do Diniz, assim, que é esse peça que vai e volta fisicamente muito importante. Eu acho que o momento do Canóbio, ele é melhor. O momento do Canóbio. O Serna, apesar de ter ido para a seleção, o auge do Serna foi 30 dias atrás, que pro Brasileirão isso é uma mudança absurda, né? Tem 500 jogos por mês. Mas acho que o auge do Serna, ele foi ele na reta final do Renato, talvez. Com o Zubeldia vai ter uma grande atuação com o Atlético Mineiro, mas parece que não foi ainda muito. Então fecharia no Canóbio. Vamos fechar no Nuno e Canóbio também. A gente tá nesse grande acordo aqui, né? Como a boa fidalguia, né, que existe entre Vasco e Fluminense, Eu desde os tempos odeio essa palavra, eu odeio essa palavra. Nossa, o nosso amigo Phil chega pra ele e fala bem assim: você é da fidalguia? Vai ter uma boa resposta dele, tá? Eu não vou falar que não, vai ter uma boa resposta dele. Um abraço pro Fio, saudade dele, cara. Depois que ele começou a namorar, nunca mais saímos juntos. Tá namorando com jornada, tá trabalhando muito. Tá namorando com Ele tá jornada. trabalhando muito também, isso é verdade. O tempo que sobra tem que ficar com a amada, não tem jeito. Tá comendo aí o couro do rapaz. Falando em Agora, pra encerrar Amada, aqui, então, eu ia falar o amado Germancano, né? é verdade. Cano e Rayan. O Rayan hoje é o melhor atacante do futebol brasileiro.
qualquer uma aqui não ia ganhar do Ryan. Eu gosto muito eu vi um tweet muito bom, que é bem assim, o Vasco ganha 4 seguidos, o Vasco ganha 4 seguidas, e o Vasco simplesmente tem o melhor goleiro, o melhor lateral, o melhor meio, o melhor centroavante, e é 10º no campeonato. Você tem o melhor todas as posições. A empolgação do torcedor é um negócio de outro mundo. Né? Eu vi essa porra aí, foi boa pra caralho. Foi uma boa sacada. Mas de fato, acho que se for fazer de centro... Porque tem, tipo, uns caras tipo o Vitor Roque que parece, às vezes, na nossa cabeça que tem outra divisão, né? A gente esquece que são dos meros mortais. Mas, assim, o Ryan, acho que o que eu olho pro time adversário e falo... Eu temo mais o Ryan que o Coutinho, por exemplo. Pensando no jogo. Acho que é isso. E facilita muito por causa do momento do Germancano, né? Aí até discuti aqui com o Juninho nisso. Falei, cara, eu não sei se o John Kennedy vai ganhar a posição, mas acho que mesmo se o John Kennedy ganhar a posição, o John Kennedy está ganhando a posição pela incompetência do Germancano. Assim, é uma temporada. Eu acho que é uma coisa um pouquinho similar com o Verratti no Vasco também, né? A idade tá chegando, tá pesando, não tem como já. O Germancano tem 20 gols na temporada, pô. Se você for perguntar a torcida, vão falar, o Germancano tá mal, não sei o que. Mas, cara, 20 gols, 24 gols, o gol do Verratti é gol pra cacete. Ninguém faz 24 gols só no Águia de Marabá. Você faz gol em jogos difíceis, também tem esse... Só que o momento do Germancano é bem ruim, assim. O John Kennedy está ganhando a posição. Está voltando a ter alguma oportunidade e ser importante. Então eu não vou contestar em nada o Ryan. Dito isso, queria muito ver a cara dele não ter uma câmera exclusiva na hora do golaço do Guga na virada do primeiro turno. Então terminamos assim, ó. Ficaria em que posição essa seleção, hein? Fábio PH, Thiago Silva, Robert, Renan e Piton, Barros, Martinelli, Coutinho, Nuno, Canóbio e Ryan. Deu 6-5 pro Vasco, é isso? Isso, treinador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-4 pro Vasco. 7-4? Mas acho que é um retrato um pouco do momento, tá? Se você fizesse Diniz e Zubeldia, pra mim, cara, é uma questão moral, o Diniz não ganha de ninguém. Se você falasse bem assim, não, vamos fazer Diniz e o Cláudio... eu ia exagerar. Eu não vou exagerar. Então... Não, a verdade, Gabriel Amaral, é que você é um ingrato, né? Porque sou. falando da sua vida por conta do Diniz. Você tinha que ter uma tatuagem do Fernando Diniz. Exato. Você não até porque o Diniz ganhou muita coisa já na vida dele. O Fluminense foi só mais um time, né? Então, tipo assim, o Diniz é campeão de tudo. Chegou no Fluminense campeão, tetracampeão brasileiro. Ele tinha muito título. Tu acha mesmo que o Fluminense seria campeão da Libertadores sem o Diniz? Você acha mesmo que o Diniz seria campeão da Libertadores sem o Fluminense? Vou terminar essa live aqui com a seguinte frase: a gratidão é a memória do coração. Você está sendo um ingrato. Estou. Ingrato com Cífer. Eu já fui ingrato com o Diniz. Sou gênio da internet, segundo o Renato, que eu tenho gênios da internet. Então eu devo ser gênio da internet também. Eu sou isso tudo. Eu sou Fluminense, no final das contas. Cara, o Diniz não dá pra ter racionalidade, não. Mas enfim. Então, tudo isso, obrigado, meu amigo, pelo seu tempo, pela sua participação. Sempre um prazer falar com você. Tamo junto. Manda um abraço aí pra galera. Divulgue as redes sociais pra galera que é gente boa, tá? Faço jabá também pra galera. Pô, não, que isso. Sempre bom estar. Falamos, né, que o Jornada e o Expresso são canais irmãos. Eu não vou dizer aqui que o Expresso é uma cópia descarada do Jornada KTO 1902, mas são canais irmãos. É inspiração. Hoje em dia tudo é inspiração. É inspiração. Não, mas são parceiros, todo mundo aí do canal, conheço todo mundo e, pô, sempre gente boa. Quando precisar, estamos aí. Acho algumas ideias de vocês geniais. A Ibo Vasco é uma ideia que será copiada no ano que vem. Já estou deixando claro aqui. Acho uma ideia genial, mas enfim, prazer estar falando com vocês. Até porque sempre que eu venho falar com vocês aqui, tem um clássico, tem um Fluminense e Vasco à frente que eu acho um jogo muito legal, no geral, de se assistir. E de se estar no jogo. Então, é sempre isso. Tamo junto. Um abraço aí pra todo mundo. Estando fora do Twitter, Vasco Fluminense é sempre legal. No Twitter é completo. No Twitter é Mad Max. Uma afastada legal no Twitter. Não tenho acompanhado essa loucura toda. Enfim, que deve estar lá nas redes sociais. Essa hora, Fluminense já é o time... 6 crimes foram descobertos. Essa hora. 6 crimes foram descobertos. E você que assassinou 3 pessoas naquele... O cara só falou que o Vasco era ruim. O coitado do navegador Vasco da Gama não consegue descansar em paz em semana do Vasco Fluminense. Porra, a torcida do Fluminense descobre todos os crimes contra Eu não sei como é que chegou ainda. Eu não sei como é que chegou ainda naquele comediante chamado Vasco, lá de Portugal. Esse cara deve ter feito alguma merda também que vão agredir ele.
Tamo junto, meu amigo. Obrigado, tá? Saudações vascaínas. Precisando de qualquer parada, estamos à disposição. Valeu!